de compulsão alimentar. Então vamos lá caracterizar isso. A compulsão alimentar, ela se caracteriza por um ato de comer grandes quantidades de alimento num período determinado de tempo. E essa quantidade, ela é maior do que a maioria das pessoas consumiria nesse mesmo período de tempo. Então, assim, e em condições semelhantes. Então, digamos que qualquer pessoa, comeria uma média de X quantidade e tantas calorias, uma pessoa compulsiva comeria muito mais e de uma condição específica, né, de uma velocidade específica também, sob as mesmas circunstâncias. A compulsão, ela envolve, em geral, essa sensação de falta de controle e a sensação de sofrimento dessa pessoa, né? E também a frequência dessas compulsões, esses episódios compulsivos de comer, envolvem pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. Então, para que você dê o diagnóstico, para que você fale que uma pessoa tem compulsão a comer, ela precisa ter esses critérios de diagnóstico: a frequência, a característica, o jeito de comer e as condições que estão envolvidas, né, em termos de quantidade e tempo. Os episódios de compulsão alimentar, eles em geral estão associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos que nós vamos listar agora. Veja, 3 ou mais. Tendo 3, a gente já pode caracterizar como um quadro de compulsão alimentar. Então, comer mais rapidamente do que o normal. Então, a pessoa realmente ela devora a comida. Comer até se sentir mal, empanzinado, cheio. Então, comer realmente até não suportar mais. Comer grandes quantidades de alimento e a pessoa não tem fome. Ela refere não ter fome. Em geral, a pessoa come sozinha e ela tem vergonha dos seus hábitos alimentares. Então é como se ela estivesse comendo escondida dela mesma, porque ela come de uma maneira voraz, rápida, como se estivesse escondendo alguma coisa. A pessoa se sente falida, principalmente porque ela tem essa sensação de perda de controle, né? E perder o controle sobre o que se come é uma sensação muito ruim. A pessoa se sente deprimida, uma sensação de culpa muito grande por ter perdido o controle e principalmente após essa compulsão alimentar. Essa sensação de falência, ela é muito interessante porque às vezes essas pessoas elas têm sucesso em outras áreas da vida e elas não se conformam de conseguirem controlar a sua vida em outros setores, mas não conseguirem controlar a sua vida em algo que é considerado tão básico como o ato de comer. Até mesmo porque existe preconceito em relação a isso, uma vez que comer é considerado algo muito básico, muito elementar. A compulsão alimentar não é esse fato de beliscar o dia todo, o que é muito confundido. Existem pessoas que chegam para você com um discurso de que são compulsivas, mas quando você vai verificar o comportamento delas, na verdade elas beliscam durante todo o dia, né? Elas não param de comer ao longo do dia, que é diferente de crises de comilança, que é a característica da compulsão alimentar. E a compulsão alimentar também não é restrito àquela questão de ter que ver o fim, né? Ah, não, doutor, eu começo a comer um pacote de biscoito, enquanto eu não vejo o fim, eu não paro. Então, também não é, porque você pode eventualmente ter uma pessoa que vá comendo biscoito, pegue 2, depois pegue mais 2, depois pegue mais 1, depois pegue mais 2, e tenha que ver o fim e depois interrompa o processo alimentar. Também isso não caracteriza um transtorno de compulsão alimentar. Então, é importante diferenciar, porque as pessoas, num senso comum, elas colocam tudo isso no mesmo contexto, no mesmo pacote, e não é a mesma coisa. Quais são os mitos que existem em torno da compulsão alimentar? Então, os compulsivos alimentares são sempre obesos? Não, você pode ter um compulsivo alimentar que tem uma boa genética, que tem um bom gasto energético basal e ele não necessariamente vai ser obeso, ele pode ter um sobrepeso e não vai ser necessariamente um grande obeso.
Todo obeso tem compulsão alimentar? Não. Você tem obesos que não são compulsivos alimentares. Eles podem ser ansiosos, eles podem ter transtorno bipolar, eles podem ter outras comorbidades ou podem ter só uma genética familiar pronunciada para a obesidade. A compulsão alimentar é falta de força de vontade? Também não é. Que esse é o grande conceito, né? O grande estigma que o compulsivo alimentar tem, de que ele não tem força de vontade, quando na verdade isso não ocorre. Crianças não têm compulsão alimentar, também não é real. Existem crianças que já anunciam um comportamento compulsivo e ali próximo da adolescência a gente já começa a observar que existem quadros de compulsão alimentar. As pessoas ficam compulsivas por causa das dietas, não necessariamente elas ficam compulsivas por causa da dieta, mas as dietas podem piorar os quadros de compulsão alimentar, porque as restrições podem levar a novos episódios de compulsão alimentar, porque você cria carências e, consequentemente, você vai provocar novos episódios de compulsão alimentar. Mas não dá para dizer que uma coisa é causa da outra do ponto de vista da patologia em si, né, da psicopatologia em si. Então, se diria que essas pessoas têm uma capacidade de enxergar as questões emocionais por uma janela muito estreitinha. Então, o nosso trabalho seria ampliar essa abertura para que elas pudessem, então, trabalhar esse aspecto emocional de uma maneira mais ampla. Então, elas teriam uma baixa autoestima, de baixo para cima, né? Uma baixa autoestima e um baixo nível de controle, um perfeccionismo muito arraigado e uma impulsividade extrema, que passariam então por essa janela emocional estreita, levariam ao comportamento compulsivo de comer, acompanhando ali as flechas vermelhas, né? Levaria então ao ganho de peso, a sensação de culpa e vergonha. E então as flechas cinzas ao lado levariam novamente à baixa autoestima e ao controle diminuído, com perfeccionismo e impulsividade que conduziriam novamente a todo aquele movimento das flechas vermelhas. Então a gente começaria aqui embaixo, né, os problemas de relacionamento, passando pela janela estreita aqui, levando ao comportamento compulsivo de comer, ganho de peso, sensação de culpa e vergonha e retroalimentando todo esse aqui. Esse modelo eu acho mais explicativo e mais interessante, porque realmente existe um estreitamento interpretativo dessas pessoas, não apenas emocional, mas cognitivo também. E o nosso trabalho, de uma certa maneira, é através da reestruturação cognitiva e da amplificação de visão dessas pessoas, tentar fazer com que elas ampliem essa janela emocional para que elas rompam com certas crenças e possam então diminuir a sensação de culpa, de vergonha e diminuir também, aumentar a autoestima e baixar o perfeccionismo e a necessidade de serem mais restritivas e tentarem segurar essa impulsividade, né? Parece que faz mais sentido. Bom, existe um aumento da ocorrência da obesidade infantil naqueles com transtorno de compulsão alimentar, aqueles que já apresentam alguns transtornos alimentares ou aquilo que a gente chamaria de um comer transtornado ou algum outro transtorno alimentar que possa preceder no futuro uma compulsão alimentar. E isso parece que num determinado momento falha e a pessoa passa a evoluir então para uma obesidade infantil e até depois na adolescência. Existem hipóteses que ligam os baixos níveis de serotonina com o comportamento de compulsão alimentar. Por isso, os psiquiatras eles tendem a tratar as compulsões alimentares com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são aquelas medicações do tipo fluoxetina, sertralina e outras inas tantas aí, né? Porém, o que a gente vê na prática clínica é que essas medicações, com o passar do tempo, elas podem fazer ganho de peso. Elas fazem perda de peso inicialmente e depois podem fazer ganho de peso. Elas agem principalmente em relação aos pensamentos ruminativos, em relação à ansiedade, abaixam essa ansiedade a
baixam os pensamentos ruminativos de conteúdo negativo, e isso ajuda a pessoa, então, a baixar aquele conteúdo mesmo ansioso, perfeccionista, repetitivo, e isso auxilia. Porém, o mecanismo dessa medicação, ao longo do tempo, pode desenvolver um apetite específico para carboidratos. É uma faca de dois gumes, né? E existem hipóteses que ligam a compulsão alimentar à síndrome da deficiência da recompensa, que é aquilo que nós vimos anteriormente. Todo aquele mecanismo de recompensa que existe no cérebro. Então, aquele estudo que foi feito com os ratinhos que colocaram eletrodos no cérebro e aí depois deixaram eles se autorrecompensarem, e aí descobriram todo aquele circuito que existe dentro do cérebro relacionado aos comportamentos que dão prazer e aos comportamentos que nos gratificam. Então, tem uma série de comportamentos nossos que são gratificantes, e quando nós sentimos prazer, nós queremos repetir. E o alimento o comer e o alimento são envolvidos nesses aspectos do prazer. E a indústria alimentícia trabalha nesse sentido. A indústria alimentícia, ela cria cada vez mais alimentos de baixa qualidade nutritiva com alta palatabilidade, né? Por isso, hoje estão lançando políticas públicas tentando taxar esses alimentos de uma maneira mais incisiva para que eles sejam menos consumidos, porque em geral esses alimentos são os mais baratos. Então você tem acesso a alimentos altamente palatáveis, eles são gostosos, a textura deles é saborosa, o gosto é saboroso, nutricionalmente eles são muito baixos, e propagandas enganosas em relação a vitaminas, etc e tal. Eles causam carência alimentar e ao mesmo tempo reforçam o cérebro na parte da recompensa. Então, essa hipótese diz o seguinte: de tanto comer comidas palatáveis e comidas que reforçam o prazer, essas pessoas elas teriam uma deficiência dessa recompensa. Então, elas precisariam cada vez mais de mais comida para atingir o mesmo prazer. Da mesma maneira como uma droga, nós teríamos que cada vez consumir mais droga para ter o mesmo efeito. E nesses casos, a psiquiatria lança a mão da bupropiona e da naltrexona. A bupropiona, que trabalha com a dopamina, e a naltrexona, que é o Hevia, que também é usado para tratamento de alcoolismo e é usado para tratamento de dependência a drogas em geral, né? Então vocês vejam que a gente, como eu falei, nós estamos trabalhando com o mesmo cérebro, com a mesma pessoa e com alguns mecanismos que são muito similares, né? Essas teorias, elas são defendidas e são combatidas por alguns teóricos, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha ainda com a questão da aprendizagem e tentamos atacar por meio da aprendizagem e da reestruturação cognitiva, uma vez que nós sabemos que se você muda a relação afetiva e se você muda a cognição, você também pode criar novos circuitos cerebrais, né, e mudar até mesmo a anatomia cerebral. É um processo de maior prazo, mais longo, porém produz efeito. Até porque nós sabemos que o cérebro, no seu desenvolvimento ao longo da espécie, ele foi se construindo e se modelando através dessa interação entre a genética, aquilo que era dado, e a interação com o meio, que foi dado depois o nome de epigenética, né? Então, nós vamos nos transformando e vamos nos adaptando ao meio através dessa interação entre o que é dado e o que o meio nos apresenta. Aí é que vem a riqueza do nosso trabalho. Se fosse tudo simplesmente dado geneticamente, nós como psicólogos não teríamos muito a fazer. Então, ou a gente tem essa convicção ou a gente não tem o que fazer.